Olá, estamos começando mais um programa e hoje nós vamos falar de um tema que ganha cada vez mais importância no nosso dia a dia: o bem-estar do homem e o direito dos animais. Quem não conhece pelo menos uma história de alguém que estava passando por uma fase difícil na vida ou então sofrendo de depressão quando ganhou um bichinho de estimação? A pessoa teve sua vida transformada para melhor, não é mesmo? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde engloba o bem-estar físico, mental e social. Quem tem um pet sabe bem a felicidade que eles trazem para a nossa vida. Mas, nesta relação cada vez mais próxima entre homens e animais, surge o direito para amparar os bichos. Para nos esclarecer quais são esses direitos, a gente conversa com a advogada Andréia Bonifácio. Andréia, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui falando desse tema, que o programa tem essa nuance de falar sobre o bem-estar. Então, como hoje essa relação está cada vez mais próxima, o bem-estar do homem está diretamente ligado ao bem-estar do animal, que hoje está ganhando esse espaço no direito, né? Com certeza. O direito animal, ele hoje está caminhando para uma disciplina realmente autônoma. E o direito, a primeira vez que esse termo foi legalmente citado foi na Constituição de 88, mas antes, em 1934, ainda na época de Getúlio Vargas, já houve alguma menção aos animais? Sim, já tinha um decreto, né? Mais ou menos no ano de 34, que falava justamente desses direitos dispostos aos animais. Inclusive, nessa legislação, os animais eles eram considerados até mais do que hoje como sujeitos de direitos. E como que foi que começou essa questão da luta pelos animais, legalmente falando? A luta pelo direito dos animais surgiu na década de 70, né, em Harvard, e isso foi disseminando através da necessidade de pesquisa na área. Então, os alunos de direito se interessaram e aí começou o estudo sobre direitos animais, mais disseminado em outros países, e o Brasil começou a ter essas questões batendo a porta da sociedade. Então, temos pioneiros, né, como a doutora Edna Cardoso Dias, Heron Gordilho, que trouxe, né, a gente vai começar a trabalhar um tom de direito comparado, trazendo essas questões, essas legislações e entendimentos de fora, do exterior, para a nossa legislação, para a gente poder aplicar. Mas houve uma conotação negativa a princípio, né? Quando teve o start para o direito dos animais? Sim, a gente pode falar lá atrás, né, da Mary Wollstonecraft. Ela teve, então, um movimento pelos direitos das mulheres e, nesse movimento, ela foi criticada, inclusive, por um filósofo de Cambridge, na época. Então, ele falou que se as mulheres estavam reivindicando os direitos delas, então, logo, os animais também poderiam ter os direitos. Isso a gente está falando de que época? Mais ou menos 1972. Mais de 40, quase 50 anos, né? Isso. E aí, a gente começou falando da Constituição de 88, quais foram as conquistas nessa área dos animais de lá para cá? Na Constituição Federal a gente tem o artigo 225, né, que a gente fala proteger a fauna e a flora, inciso 7º, e temos depois a Lei de Crimes Ambientais, que é a 9.605, de 98, do artigo 29 ao 37. Uhum. E até então, como que era estudado essa modalidade, né? O direito dos animais é uma modalidade nova. Até então, como que era o estudo? O estudo, às vezes, ele se dava dentro do próprio direito ambiental. Assim como o direito ambiental também era um direito relativamente novo, ou seja, como que a gente falaria de um direito para o meio ambiente? Assim está sendo o direito animal. Então, o direito animal ele estava começando a ser trabalhado nessa área ambiental e agora ele já começa a caminhar como uma disciplina autônoma. Essa é a importância do ensino jurídico do direito animal em separado, para atender algumas questões que, às vezes, o direito ambiental não atende. E por estar começando, né? Hoje, como que é a atuação desse advogado especializado em direito dos animais?
Primeiro que não devem ter muitos profissionais com essa especialização, né? Inclusive as pós na área são bem restritas, né? Temos poucas pós, uma ou duas. Mas, assim, é como eu te falei, às vezes o profissional estuda o direito ambiental ainda dentro, o direito animal dentro do próprio direito ambiental. Mas os alunos, eles precisam, às vezes, de doutrinas. A gente trabalha, como eu te falei, com muito direito comparado. Então, a gente pega muitos livros de doutrinadores de fora. E aqui a gente também tem os que a gente começa a estudar aqui dentro. Então, os juristas começam a escrever na área. A atuação, ela é um pouco restrita no caso de material e tudo. Então, a gente sempre depende... Na verdade, o direito ele não é só uma lei posta. Ele é doutrina, ele é costume, analogia, jurisprudência, além da lei. Então, é por isso que é importante os entendimentos jurisprudenciais, as analogias, para poder estar trazendo, então, esse direito dos humanos ou direitos semelhantes para estar aplicando isso com relação aos animais. Vou recorrer aqui minha cola, porque pela Constituição de 88, os animais são considerados como essenciais para o bem-estar e a dignidade das gerações presentes e futuras, já que integram o meio ambiente e têm ampla proteção do Estado. Como que funciona essa ampla proteção do Estado? Ela funciona? Pois é, isso é muito complicado. Na verdade, assim, a gente tem um território enorme, né? E no que tange aos animais silvestres, realmente a gente precisa do IBAMA, da fiscalização. E isso, às vezes, se complica um pouco mais, às vezes por faltar até servidor, né? Pessoas responsáveis pela atuação. Então, às vezes, a gente conta muito com voluntários. A gente tem visto muito voluntários, inclusive na época de Brumadinho, para socorrer aqueles animais vítimas de desastre em massa. E a gente está cada vez... Agora, geralmente, são os profissionais da veterinária que chegam para estar abarcando essas questões, né, de bem-estar, de dignidade, como é que está aquele bem-estar do animal. Tem os 5 princípios, observância. E isso eles trazem para nós o direito. Agora, é um pouco limitado, mas a tendência é que isso vá melhorando. Eu gostaria de saber, porque recentemente nós tivemos as queimadas no Pantanal e centenas de animais, talvez até milhares, tenham morrido. E eu queria saber, o Estado falhou nesse momento, então? Ele não cumpriu esse direito que ele oferece para os animais? Primeiro é importante entender que as queimadas elas podem ser naturais ou de forma criminosa. E em algumas localizações ela pode ser uma questão cultural, também para pastagem e tudo. O problema é que às vezes uma queimada ela foge do controle, então começa-se uma queimada controlada, a partir do momento que ela foge do controle torna-se um incêndio. E aí a gente começa o grande problema, porque em época de seca, às vezes ventando, então esparrama o que aconteceu. Então, além de prejudicar o solo, empobrece o solo, a gente ainda prejudica os animais endêmicos daquela região, no caso, os animais silvestres. Então, a gente viu muito utilizando pele de peixe para colocar nos animais vítimas das queimadas. E como que foi nesse caso, então? É possível entrar com algum tipo de representação contra o Estado, uma vez que provavelmente esses crimes foram, essas queimadas foram intencionais, foram criminosas, né? Como é que fica nesse caso, então? O Ministério Público Federal, ele começa a investigar, né, para ver de onde que surgiu. E a população, geralmente a população mesmo começa a auxiliar, né? Então, a gente tem uma denúncia, tem às vezes, né? Tem muita denúncia, inclusive, tem às vezes uma testemunha ou outra, e aí começa-se a instaurar um inquérito, né? Mas, realmente, a questão das queimadas visto o território brasileiro, o tamanho, a gente precisa, às vezes, de auxílio do bombeiro, do corpo de bombeiro e de tantos outros profissionais, porque é complicado, você tem um território muito vasto e de difícil acesso. E você falou aí que é uma modalidade nova, o direito ambiental, o direito dos animais, mas já existe há mais tempo a delegacia contra os crimes cometidos contra animais. As pessoas têm noção disso? As pessoas usam esse serviço devidamente? Elas têm conhecimento para que serve exatamente esse serviço? Cada vez mais isso vem sendo posto como informação para a população. Então, a gente, além do 190 da Polícia Militar,
181, Disque Denúncia, a gente tem a Delegacia de Crime de Proteção à Fauna, né, que, se não me engano, aqui em Belo Horizonte fica ali na região do Carlos Prates. Então, isso já vai disseminando. Então, assim, é importante que a população se mantenha informada. E isso também é uma questão social. As pessoas vão tomando as dores, né, do que tem acontecido na sociedade, crimes de comoção pública, e isso aí vai realmente disseminando e daqui a pouco as pessoas já sabem mais ou menos como agir. Realmente é uma questão gradativa. Tá certo. O papo tá bom, mas a gente vai fazer um intervalo. A gente vai parar um pouquinho a nossa conversa aqui, mas é rapidinho e logo, logo a gente volta.